Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série na qual eu discorro sobre todos os capítulos dessa obra aqui, O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. Então se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que os veja, principalmente porque a entender o capítulo, entender as coisas que eu vou falar sobre o capítulo de hoje vai ficar até mais fácil. Também, se você tem interesse em adquirir essa obra, não deixe de conferir o link aí na descrição, porque quase sempre essas obras dos prolegômenos estão em promoção e não custa nada a ver, né? E bom, dando continuidade ao ponto em que tinha parado anteriormente, hoje eu vou falar sobre o capítulo 9, que se chama Perda do Sentido do Fim, Sabedoria Antiga e Harmonia do Cosmos. E assim como todos os outros capítulos, esse também, o problema aqui explicitado também vai estar fundamentado no niilismo. Só que esse de maneira mais direta, porque segundo o próprio Reale comenta aqui, né, falando acerca de Nietzsche, o principal artigo de fé do niilista é a própria negação do fim das coisas, a própria negação do fim como causa ontológica das coisas. Então, nesse sentido, o problema que ele está apresentando aqui é o próprio núcleo do niilismo. Só que, no decorrer do capítulo, só já para dar uma pincelada geral no que ele vai fazer, ele vai, na verdade, apresentar diversas concepções científicas modernas, um monte delas, que tomam como pauta o princípio do universo como sendo o caos. E nesse sentido, todo o cosmos seria sem sentido, seria sem significado, sem finalidade nenhuma, ao invés de ter um princípio ordenador que desse uma finalidade. Então, o próprio espírito geral do capítulo é mostrar como que essas concepções científicas, quando expandidas ao todo, formam uma espécie de metafísica, como ele mesmo diz, dogmática e de má qualidade, e como que isso gera um baita problema. E, olha, diferentemente dos outros capítulos, esse vai ser um pouquinho mais difícil de apresentar, então eu vou tentar resumir todas as concepções científicas que ele coloca aqui de alguma forma e depois apresentar a solução, que já vai meio que englobar tudo, porque seria meio impossível. O capítulo é um dos maiores do livro e não seria tão fácil ficar passando todas as concepções que ele apresenta. Por isso que eu recomendo, pelo amor de Deus, leiam o livro, tá? O vídeo não é para substituir. E bom, nesse sentido de apresentar essas concepções científicas como sendo absolutas e etc., que os caras fazem esse papel de extrapolar elas para uma metafísica, vai ter uma passagem aqui em que ele vai citar o Edgar Morin, aliás, nem sei se assim se pronuncia, eu peço perdão, mas que é muito interessante, que eu vou ler aqui, tá na página 204, que é uma citação que diz o seguinte: a ciência se desenvolve. Há 50 anos, Whitehead já notara que a ciência muda mais que a teologia. No entanto, no interior da instituição científica, reina a mais anticientífica das ilusões. Há de considerar como absolutos e eternos aqueles caracteres da ciência que são os mais dependentes da organização técnico-burocrática da sociedade. Ou seja, algo que já foi abordado no próprio capítulo do cientificismo, né? Que é essa noção de uma objetividade absoluta aos fatos científicos e uma aplicação geral deles com fundamento de autoridade, ela na verdade é totalmente errada, é uma visão anticientífica, né? Antes de ser uma visão científica mesmo. É um espírito anticientífico. E, bom, aí ele vai mostrar como isso está presente, infelizmente, em diversas concepções, e ele vai apresentar essas concepções aqui, que nem eu tinha falado, mostrando como elas se fundamentam na ideia de caos, e de que não existe um princípio ordenador no universo, mas sim um princípio caótico, e como que isso gera um problema gigantesco, porque daí forma um universo alheio ao ser humano, sem sentido nenhum, sem significado, em que a gente é só poeira cósmica por aí. Aliás, isso é uma das coisas que ele apresenta, mostrando a concepção de um dos próprios cientistas aqui, né? De que, na verdade, o universo é hostil à vida, hostil a nós, ele é completamente alheio a nós, indiferente à vida humana e etc. A gente é só um pontinho no meio do universo que não tem significado e sentido nenhum e tudo mais. E aí, a resposta que o Reale vai dar a isso é muito interessante, porque ele vai falar, ok, tudo bem, espacialmente e materialmente, a gente pode admitir que a Terra não está no centro. Mas de um ponto de vista axiológico, num ponto de vista em que a Terra é a única que tem presente em si uma vida inteligente, pela qual a mente pode abordar toda essa ordenação do cosmos, pode conhecer as coisas do cosmos, desse ponto de vista, a gente poderia dizer que ela está no centro. Aliás, só como fator de curiosidade, isso é algo que o próprio C.S. Lewis aborda em um dos livros dele, o qual eu não me recordo agora qual livro era, mas que é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: olha, essa tentativa de tentar retirar toda a importância do ser humano, fazendo uma comparação dele com o universo, a vastidão do universo, né? Então fazendo uma comparação espacial e de tamanho, é na verdade tentar derivar uma diferença qualitativa dos tamanhos. E se você... uma diferença qualitativa da quantidade de matéria presente em alguma coisa, né? O quanto ela ocupa de espaço. Ele falou, se você for analisar bem essa ideia, você vai ver que ela é meio absurda.
Porque, na verdade, você tá colocando maior importância em algo que tem mais matéria, ou ocupa mais espaço, ou que é maior no sentido geral, e dando menos importância para algo que é menor. O que a gente não faz, porque fica muito absurdo quando apresentado isso, né? Uma formiga, ela é qualitativamente menos que um elefante, ela tem menos importância em certo sentido, só porque ela é menor do que ele. Uma pessoa mais baixa é qualitativamente menos, tem menos importância só porque uma pessoa é mais alta do que ela. Ou seja, um argumento meio doido, né? Porque quando você diz que o ser humano não tem importância pelo tamanho dele em comparação com o do universo, está presente no pressuposto desse argumento que, na verdade, a importância é devido ao tamanho, e o que é maior importa mais e o que é menor importa menos, o que é algo que fica meio sem sentido quando a gente aplica isso nas coisas que a gente está acostumado, geralmente, né? E aí, além disso, voltando ao Reale, ele também vai contrapor essa noção, com base naquele fundamento axiológico que eu tinha comentado, a própria descoberta do mundo inteligível por Platão, né? A segunda navegação que ele comenta aqui, que vai ficar mais claro depois na própria solução. Mas antes disso, só para finalizar a parte do problema, eu vou ler alguns trechos aqui da página 218, em que ele vai falar umas coisas que vão ser muito interessantes para finalizar justamente a apresentação do problema. Que ele vai dizer o seguinte: ainda uma vez, não se trata de contestar no plano físico ou aquela conjuntura, mas de realizar um equilíbrio entre o sensível e o inteligível, entre o plano físico e o plano metafísico. Não basta apenas aproximar o olho do telescópio, mas é preciso olhar para a própria interioridade. Aí ele vai citar um diretor, né, uma fala de um diretor. Meus conterrâneos dizem que quando um bebê sorri, está sorrindo para os anjos. A ciência diz ao contrário, que aquele sorriso precoce é uma contração involuntária dos músculos da face. Pois bem, pessoalmente prefiro pensar que o sorriso se dirige mesmo aos anjos. A metáfora de Ohm é realmente emblemática. A resposta ao problema do sentido das coisas em particular e do cosmos, em geral, transcende inteiramente as categorias científicas. Contudo, justamente aqueles cientistas que relegam a dimensão do religioso e do metafísico ao limbo do mito e da pura fantasia, em ampla medida, baseiam naqueles âmbitos toda uma série de elementos, embora os disfarcem de várias maneiras e, portanto, não os reconheçam como tais. Ou seja, sensacional, né? Eu acho que nem cabe tanto se ater a isso dos cientistas, porque esses pontos eles foram apresentados até que de maneira, acho que até um pouco melhor no capítulo do cientificismo, e também vai ter mais uns livros aqui na série, né? Vai ter o Mito da Ciência Moderna também do Sertiange, que acho que vai apresentar essa noção um pouco melhor também, mas já fica aqui essa passagem aqui, geral dessa página do Reale para finalizar a parte do problema, né? Que é interessantíssima essa parte. E, bom, aí vamos à solução. E, como sempre, o Reale ele vai puxar Platão para fazer o principal contraponto a essas noções modernas de perda do sentido do fim e o caos como princípio do universo e tudo mais. E a primeira coisa que ele vai fazer é apresentar justamente aquela noção que já foi abordada em algum dos outros vídeos, em algum dos outros capítulos, eu não me lembro ao certo qual, peço perdão, mas de que a criação do universo, ela na verdade foi dar forma à matéria informe. De que o artífice do mundo, o próprio Criador, é uma inteligência suprema, com ideias supremas, que age sobre um princípio material informe e caótico para trazer ordem. Ou seja, é uma operação que traz ordem do caos, né? Traz o cosmos do caos. E esse princípio, obviamente, tem que ser uma inteligência ordenadora. E aí uma coisa interessante que o Reale vai apresentar é que ele vai citar Platão, e Platão coloca na boca de Sócrates uma espécie de aviso geral, no qual ele diz que sempre existirão pessoas que vão surgir, que vão tentar contrapor, que vão tentar se opor a essa ideia de que, na verdade, há um princípio ordenador no cosmos e tudo mais, e tomar para si o rótulo de científicas frente a isso, e que sempre vão ter essas pessoas. Ou seja, uma espécie de aviso geral que esses cientistas sempre vão surgir, fazendo o argumento de que, na verdade, o princípio das coisas é o caos, é a desordem e tudo mais, mesmo já estando posteriormente num estado de ordem e tomando para si uma espécie de valor de verdade, mesmo tendo noção de que isso requer uma ordenação, isso requer um cosmos ordenado. Ou seja, tentam fazer um argumento de que o caos e a desordem são todas as coisas, o princípio de todas as coisas, etc., mas algo que só poderia ser feito dentro de um mundo ordenado, né? E aí, nesse sentido, tem algo que é muito interessante que o Reale fala, que é o seguinte, né? Esses terríveis cientistas, parece que eles acreditam ser os únicos a ter, por um feliz acaso, a inteligência. Aliás, tem uma passagem do próprio Sócrates aqui, que o Reale cita, que é muito interessante, na qual o Sócrates diz o seguinte: se a inteligência, e inteligência aqui com letra maiúscula, se a inteligência não existisse mesmo,
Como acreditas que só tu, por um feliz acaso, a levaste contigo? E como consideras essas coisas enormemente grandes e de quantidade infinita se encontrem bem ordenadas por uma estultice? Tipo, por alguma besteira, sabe? Como assim você acredita que só você possui a inteligência, né? Mas essas coisas que estão todas ordenadas e etc., não. Isso daí não é coisa do acaso e do caos, né? E nesse sentido, o Reale vai citar uma frase de Aristóteles aqui, na qual ele diz que constitui a exata antítese do artigo fundamental do niilismo nietzschiano e o da teoria do caos uma vez absolutizada. E é uma frase muito curta de Aristóteles que diz o seguinte: Deus e a natureza não fazem nada em vão. Ou seja, não é nada caótico nesse sentido, não é nada assim sem significado, sem finalidade nenhuma. E bom, visto tudo isso, o Reale vai finalizar o capítulo de maneira brilhante, assim, vai ser realmente um dos pontos mais legais do capítulo inteiro, porque ele vai fazer aqui uma reflexão inspirada em Sêneca, na qual ele vai apresentar a ideia do Sêneca de que o juízo sobre a grandeza das coisas que se observam não depende apenas e não tanto da estatura das próprias coisas, mas da estatura do espírito de quem as julga. E nesse sentido, o nada das coisas depende do nada que está no espírito de quem as avalia. E aí ele vai finalizar com a seguinte frase: vê no cosmos e em todas as coisas um vazio absoluto, só aquele que escavou em seu próprio espírito um vazio absoluto. Não tem nem o que falar, né? É interessantíssimo. Eu acho que ele já tinha até apresentado em um dos capítulos mais ou menos essa ideia, quando ele falou de jovens que acho que era no capítulo da violência, que eram os jovens nihilistas, eles são violentos, tentam destruir tudo e transformar tudo num caos, justamente porque estão espelhando o próprio nada, eles querem ver espelhados na realidade o próprio nada que está presente dentro deles. E foi interessantíssimo ele ter terminado dessa forma o capítulo, porque, realmente, nada mais a comentar. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui, e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!